Sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, véspera de jogo do Vascão da Gama, que amanhã pega aí a equipe do Juventude fora de casa fazendo um jogo atrasado. Tem muita informação importante para trazer para vocês. Deixa o like aí, galera, no começo do vídeo, que ajuda muito a gente. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer produzir conteúdo para você todos os dias. Então já se inscreve aí no canal. E se você quer comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, como essa daqui, você pode estar entrando em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo, você clica aí e já cai lá. Você pode vender também, tiver uma camisa antiga aí que você não usa mais, engordou ou emagreceu ou quer fazer um dinheirinho, chama a gente lá no direct, a gente avalia. De repente a gente pode estar pegando a sua camisa. Dito isso, vamos aí às informações. Inclusive tem uma GG dessa daqui disponível, camisa aí do título Carioca do Vasco da temporada de 2003. Vamos agora para as informações, galera. O Vasco fez o anúncio oficial do nosso mais novo atacante, Andrés Gomes. Está passando para vocês aí na tela. O jogador que chegou por empréstimo junto ao Rennes da França até junho do ano que vem, podendo ser adquirido em definitivo, caso o jogador bata metas aí no contrato, tá? Tomara aí que ele vá muito bem, um jogador jovem que surgiu como um grande talento do Milionários na Colômbia, arrebentou na Major League Soccer e a adaptação dele ao futebol francês não foi tão simples. O Adson também não teve uma boa adaptação ao futebol francês, então tudo isso é muito relativo, mas é um jogador com extrema velocidade, é um cara que finaliza muito bem de pé direito e pé esquerdo, tem muito gol dele de canhota. Ele inclusive é um jogador meio diferente para os dias de hoje. Ele é ponta direita, mas é destro. Hoje os jogadores jogam muito de perna invertida. Tem muito gol dele cortando para dentro e batendo com a canhota. Ele pode jogar também do lado esquerdo, mas o lado preferencial dele é o direito ali, vai brigar por posição com o Ryan. Do lado esquerdo a gente tem Nuno e Adson. Se ele a gente tem Nuno e David. Se o Andrés assumir bem essa posição e jogar bem, te passa a ter dois jogadores legais aí para as beiradas. Lembrando que o Adson ano que vem volta, se conseguir voltar zerado, a gente já começa a ter uma disputa por posição um pouco mais interessante ali nas beiradas do Vasco. Beleza? Dito isso, vamos agora deixar um videozinho passando para vocês aí na tela. Chamou muito a atenção, a Vasco TV divulgou uns vídeos aí do Andrés Gomes treinando, e a mudança de direção dele é um negócio que chama a atenção. O bichinho corre mais do que notícia ruim. Tomara aí que ele chegue aí realmente e consiga desempenhar o seu bom futebol. Boa sorte ao Andrés Gomes, que é o nosso mais novo reforço. Falando ainda sobre janela aí, a negociação de fato com o Cuesta tá indo pelo ralo. O Spartak Moscou subiu a proposta financeira e também a proposta de salário, e o caminho mais natural é o jogador acabar indo para a Rússia nesse momento e não mais o Vasco. O Vasco já se movimenta no mercado, inclusive o Admar Lopes, nesse período que ele está na Turquia, ele assistiu um jogo do Besiktas. O Gabriel Paulista é zagueiro hoje do Besiktas, brasileiro, jogou no Arsenal, Atlético de Madrid, foi revelado no Vitória, vai fazer 35 anos de idade em novembro, um zagueiro canhoto. Não sei não se o Vasco chegaria a fazer uma proposta. Foi contratado ano passado junto ao Atlético de Madrid, ainda tem mais um ano e meio ou 2 anos de contrato, então é uma situação difícil. O Diniz deve querer um zagueiro um pouco mais veloz, mas chamou a atenção o motivo do Admar Lopes ter ido ao estádio assistir o jogo do Besiktas. Pode até ser que ele tenha ido observar um outro jogador que não o Gabriel Paulista. Fato é que o Vasco tem que correr. Faltam 12 dias para o mês aí de agosto findar e a janela fecha dia 2 de setembro, ou seja, tem cravados 2 semanas para a janela fechar, e até agora só o Thiago Mendes, o retorno do Barros e a contratação do Andrés Gomes. O Vasco precisa muito contratar um zagueiro. Pô, o Hugo Moura foi bem, beleza, mas o Hugo é volante, ele pode até jogar na zaga, mas a gente não foi tão exigido defensivamente, precisa de um zagueiro. Não vamos achar que o Hugo Moura é a solução ali da volância, até porque a gente ainda não tem essa primeira volância tão bem definida assim. Vamos ver se o Barros consegue dar conta do recado. Falando, inclusive, de volante, o Jair é um desfalque importante. Para quem não sabe, ele tomou o 3º cartão amarelo contra a equipe do Santos e não pega o Juventude amanhã.
tá? Então tá feito o registro para vocês aí. Queria muito falar mesmo agora com vocês do belíssimo trabalho desempenhado pelo Fernando Diniz. Eu vou trazer para vocês números excelentes do Vasco sob a batuta do nosso treinador. Só para vocês terem uma ideia, o Vasco vem se destacando em alguns quesitos do Campeonato Brasileiro. O SofaScore fez um levantamento. O Vasco, desde a estreia do Diniz, é o time, junto do Bahia, que tem a maior média de gols por partida. A média de gols do Vasco é 1,8. É bem verdade que esse 6-0 puxou aí a nossa média um pouco para cima. O segundo colocado é o Bahia, empatado com o Vasco, né? O Bahia tem 1,80, o Flamengo tem 1,73 e o Mirassol 1,67. Mais passes certos por jogo. A média de passes certos do Vasco nos coloca na segunda colocação. O líder Flamengo tem 497,3, o Vasco 453,6, depois o Botafogo 439,8 e o Corinthians é o quarto colocado com 439,20. Mais finalizações por jogo. O Inter tem a maior média, 15,8 por partida. O Cruzeiro, que foi líder até bem pouco tempo, 15,5 por partida. E o Vasco, 15,2 por partida. Tava faltando calibrar, né, esse volume de finalização com conversão de gols. E o Botafogo é o quarto, 15,1. E as maiores médias, né, a atuação do time na partida tal. Desde que o Diniz chegou, a média do Vasco é cravada em 7. O time desempenha, estava faltando mesmo, ele era pontuar. É a quarta média mais alta do brasileiro desde a chegada do Fernando Diniz. O Flamengo, que é o líder do campeonato, tem uma média de 7,1. Botafogo 7,07 e o Cruzeiro 7,07 também. E o Vascão ali com nota 7. E aí você começa a ver o coletivo do time refletindo nas individualidades. Vamos aqui alguns detalhes. O Lucas Piton, por exemplo, é o líder de assistências e cruzamento certo em todos os laterais do Campeonato Brasileiro. São 16 jogos, 1 gol marcado, 5 assistências, 5 grandes chances criadas, 25 passes decisivos, 87% de acerto no passe, 52% de acerto no passe longo, 24 cruzamentos certos, uma média de 26% e 76 ações defensivas. A nota do Piton, a média dele no campeonato é 7,04. Faltando aquele ajuste, tirando esse ajustezinho defensivo, que a gente sabe que o Piton peca um pouquinho, ofensivamente ele é um avião, baita jogador, vacilou muito feio no jogo do Del Valle, mas tá se redimindo aí na sequência. E o Nuno Moreira, para quem não sabe, é o líder em grandes chances criadas e passes decisivos do Vasco em todo o Campeonato Brasileiro. São 18 jogos, 3 gols marcados, 3 assistências, 6 grandes chances criadas, 25 passes decisivos, 84% de acerto no passe, 22 finalizações, sendo 12 no alvo, 69 duelos ganhos, 24 faltas sofridas e a nota dele no SofaScore de média é 7,16. Ele circula muito entre a ponta esquerda e o centro do campo. Já falei que eu prefiro o Nuno jogando ali na funçãozinha de 10. Não vejo a hora do Vasco acertar um cara mais agudo de pancada. Frente e trás ali, temos ali o Nuno e o Coutinho revezando nessa meiuca. Acho que o Nuno é subaproveitado no Vasco na ponta esquerda e por isso que ele, inclusive, acaba se desgastando muito fisicamente, não tem desempenho ainda melhor. O desempenho dele já é muito bom. E um cara que chamou bastante atenção também no final de semana foi o nosso querido DVD. No jogo do Santos aí ele marcou um gol, deu 2 assistências, criou 2 grandes chances, deu 3 passes decisivos e aqui ele pecou um pouquinho. Passe certo. Ele acertou 16 de 22. Ele errou 6 passes aí, num total de 22, que é um número considerável. Inclusive errando algumas matadas de bola. O primeiro tempo dele não foi bom, mas no segundo tempo o DVD virou a chave e arrebentou com o time no Santos. A nota dele no SofaScore foi 8,9. E essa grande melhora do Vasco, esses números muito legais, se dão à chegada do Fernando Diniz. E ontem o Seleção Sport TV teve um debate muito interessante sobre o trabalho do Fernando Diniz. Eu vou deixar passando para vocês um trecho do programa. Vai ter alguns momentos que a imagem dos apresentadores vai congelar. Foi eu que fiz isso na edição, porque passa lances do jogo e aí dá direito autoral, tá? Então durante alguns segundinhos você vai ver aí o Rizek congelado, o baixo congelado, né? Mas daqui a pouco volta ali a imagem transcorrer numa naturalidade. Estou explicando para vocês antes. Então com vocês, um debate muito bacana sobre o trabalho do Diniz no Vasco ontem no Seleção Sport TV. Confere aí. Queria também falar do Fernando Diniz.
Porque no vídeo que eu gravo todo dia pro Gé, eu escolhi o Diniz como personagem. Podia ser o Coutinho, que jogou muito. Podia ser o Verratti, que estava ausente. Podia ser o Neymar, pela dor. E eu escolhi o Diniz pelo seguinte. O Vasco não ganhava havia 5 jogos. E nesses 5 jogos, o Vasco tinha um desempenho bom, cara. Por exemplo, contra o Grêmio em casa, jogou super bem, empatou. Jogou bem contra o Galo, empatou. Cara, jogou bem 80% do tempo contra o Inter, na expulsão do Léo Jardim, empatou. Você pega a postura do Diniz após cada partida dessas de Campeonato Brasileiro e era a mesma. Defendendo o desempenho, defendendo seus jogadores, tentando passar calma, que uma hora resultado e desempenho iam se acertar. E aí pega o Diniz depois do jogo, o abraço que ele dá no Neymar, e eu fico pensando que hoje a gente vive uma era que todo mundo se sente a necessidade de dar resposta quando está por cima. E o Diniz não foi para a coletiva dar resposta, botar dedo na cara, calar críticos. Pelo contrário, a primeira preocupação dele foi consolar o Neymar, um jogador gigante, que passou pela maior humilhação que ele já teve num campo de futebol, nunca tinha perdido um jogo por esse placar, foi a primeira coisa que ele fez no campo. E depois da entrevista ter a mesma postura, e é muito difícil, cara, de quando o Vasco não ganhava. Somos seres contraditórios, ambulantes, né? Somos contradições ambulantes. Então, assim, ter coerência é muito difícil. E o Diniz foi de uma coerência na entrevista pós-jogo, assim, que me... foi elogiável para mim a postura do Diniz, assim, mostrou caráter, assim, retidão. E porque, assim, vamos pensar os 3-0 na Vila Belmiro, o Soteldo sobe em cima da bola, ele dá uma humilhadinha no Vasco nos 3-0. E eu não vi nenhum jogador do Vasco fazer isso ontem no Morumbi, e muito menos o seu técnico, diante de um 6-0. Então eu queria dar parabéns ao Diniz pela postura, porque achei elogiável mesmo. Sobre o Diniz, eu acho que o Diniz eu sempre falei aqui no programa, o melhor técnico para o Vasco no momento, porque o Diniz, além de ser um ótimo treinador, é um técnico com ideia de jogo e que Felipe, principalmente entregue ao projeto do Vasco. Ele está completamente entregue ao projeto do Vasco, identificado e comprometido com o projeto do Vasco. Ele tem uma dívida com o Vasco, que ele trabalhou no Vasco em 2020, um ano foi muito ruim, o Vasco acabou caindo. Ele é amigo pessoal do presidente, eles se entendem muito bem. O Pedrinho, como trabalhava aqui, sempre falava para mim que se um dia ele trabalhasse no Vasco, ele ia contratar o Diniz. E, de fato, ele contratou. Então, o Vasco está muito bem entregue. Então, quando o Vasco estiver mal, a culpa não é do Diniz. Agora, quando o Vasco estiver bem, certamente é por causa do Diniz. A porcentagem dele é muito grande. Ele entrega o projeto, ele está muito feliz no Vasco, ele quer ver o Vasco bem, ele sabe que ele não vai ser campeão, que ele não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, que ele não vai fazer isso, que ele não vai fazer aquilo, mas ele quer deixar o Vasco com uma cara boa, com um jogo bom. E acho que ele deve estar muito feliz hoje, não só pelo placar, menos até pelo placar, mas pelo desempenho do time. Lédio, até quando perdia, por exemplo, ou quando não ganhava contra o Galo, né? O Vasco teve momentos assim de toque de bola, de sair desde o goleiro. Você lembra que semana passada eu falei aqui que o que Pedrinho tem que fazer? Mandar rezar uma missa? Sim. Dentro de São Januário, porque o Vasco é um clube azarado, um time azarado, que as coisas não aconteciam. Aí, ó, ele deve ter mandado rezar, porque deu certo ontem, porque eu acho que ele seguiu o meu conselho, porque ontem funcionou. O vascaíno hoje, ele pode acreditar que ele tem um treinador, que ele não vai chegar na coletiva e vai te pedir reforço, ele não vai chegar na coletiva, arrebentar seu elenco, ele vai arrumar soluções. Ele vai arrumar soluções dentro daquilo que ele tem. Obviamente que ele sabe que ele precisa de algumas peças para ele brigar, por exemplo, por uma Copa do Brasil. Para ele brigar por uma coisa maior dentro do clube e marcar realmente seu nome dentro da história do clube. Não é só ganhando de ser... ele não quer ser marcado pelo... ganhou de 6-0 do Santos. Ele quer ser marcado por ganhar títulos, como ele fez no Fluminense. E para isso ele precisa de um elenco. Dito isso, ele é o cara que arruma a solução. Ele arrumou a solução sem o Verratti. O torcedor, ele esperava, cara, como é que vai ser o Vasco sem o Verratti? Será que o Vasco vai conseguir fazer os gols? Já que nos últimos jogos não conseguia, produzia, não fazia os gols com o seu artilheiro. E aí agora ele tem profundidade dentro do seu elenco, porque ele não tem o Verratti, mas tem o David. E aí ganhou profundidade. Vai chegando o Andrés Gomes. Público e notório, a maneira como o Diniz é uma atração à beira do campo, né? Então, assim, o time dele ganhando, com o gol do Piton. Olha o que ele faz, assim, minutos antes do segundo gol do Vasco, com assistência do Piton. Ele vai chamar o Piton e vai dar um esporro, olha o esporro... Dentro do gramado, praticamente. Olha o esporro que ele tá dando no time, cara. Olha o esporro. E depois vai ter uma imagem mais fechada, que ele vai chamar o Piton. Tem que marcar, pô. Tem que marcar, tem que voltar.
Cara, olha... E aí, na sequência... tá ganhando o jogo, tá, gente? Na sequência, vai sair o gol do Vasco com assistência do Piton. Tem gente que ouve uma coisa dessa, um esporro desse, e não reage bem, né, cara? Ó, é na sequência mesmo, ó. O Piton vai passar aqui no corredor, o cara que levou o esporro mega da vida dele, e aí vai dar essa assistência pro gol do David. Assim, Zé, que acontecia isso comigo direto também. O Ricardo, por exemplo, sabia o jeito de falar comigo, e era bem parecido com o direito. E o Ricardo é um lorde. E ele me chamava, tá dormindo, gritava. Porque tem jogadores que precisam disso. Tem uma história que eu conto do Rayan. A história do Rayan é bem assim, é bem ilustrativo o que é o Diniz. Diniz, antes de um treinamento, chama o Rayan na sala dele e fala, Rayan, eu vou bater um presente momento do treinamento que eu vou apitar e você vai sair a bola. Ah, Rayan, tudo bem. E não avisou nada o Rayan dos outros jogadores. E aí o Rayan pegou a bola, no meio do treinamento, ele, Pipi, Rayan, vai lá, sai a bola. Saída de bola, no meio do treino. A Rayan foi sair a bola. Aí o Rayan driblou aí ele gritou para os jogadores da outra equipe, mata, pega ele! Aí o Rayan driblou 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele apitou, aí mataram o Rayan, não ia conseguir atravessar o campo inteiro driblando os jogadores. Aí ele apitou o Rayan, Rayan! Eu só quero que tu drible 1, tu driblou 5, olha pra trás. É isso que ele faz. E o Rayan hoje é um jogador imprescindível pro Vasco. Cresceu demais de produção desde a chegada do Fernando Diniz. Altamente potencializado. Potencializou por conta desse rapaz que a gente tá falando, Fernando Diniz. E aí você pega as imagens dele, o que a gente vai rodar agora, Bério, você pega as imagens do Diniz à beira do campo, parece que quem perdeu de 6 foi o Vasco. E volto a dizer, o Vasco, cara, a melhor coisa pro Vasco foi ter contratado o Fernando Diniz. Que ele entende todas as dificuldades do Vasco, todas as necessidades do Vasco, a falta de dinheiro do Vasco, e ele vai trabalhando. E é o que ele está falando, o time vai subindo, às vezes cai, porque normal. Como é um time com vulnerabilidade, ele não vai ganhar todas, ele vai ter dificuldade, ele vai se atrapalhar. Agora, se o Vasco acertou em alguma coisa esse ano, foi na escolha do Diniz, cara. E tem que bancar o Diniz o tempo inteiro, porque não há técnico hoje no futebol brasileiro, não está dizendo que um é melhor que o outro, mais capaz de resolver essa questão que é fazer o Vasco jogar bola. E distrair o melhor dos seus jogadores, como ele faz. Nenhum jogador que eu conheça, que eu joguei junto, que continua jogando, sai pior com o Fernando Diniz. Ele sai melhor com o Fernando Diniz. Todos os lugares onde ele trabalhou, eu conheço gente, conheço pessoas, conheço jogadores, ex-jogadores dele, que sai melhor com ele. O Tietê, quando o Diniz se excedeu, foi mal, o próprio já reconheceu isso, né? O Tietê teve uma queda à época e está jogando muito bem hoje sob o comando dele, né? Sim, muito bem. Quando a gente fala do Diniz, a gente não está dizendo que ele é melhor que o Felipe Luiz, que o Abel Ferreira, que o Leonardo. Não é nada disso. Está dizendo que para o Vasco ele é o melhor técnico hoje. Para a situação do Vasco. Primeiro que ele é um bom técnico. E segundo que ele conhece o Vasco, as entranhas do Vasco, as coisas do Vasco, ele passou a conhecer. É isso. A escolha foi muito bem feita. Bom, eu sou suspeito para falar do Fernando Diniz, sou um grande fã dele, fiz muito lobby pela contratação do mesmo. O Vasco vem jogando bem, de fato, há muitos jogos faltava a bola entrar e a gente converter a atuação com pontuação. Tomara que isso comece a acontecer agora no restante da temporada, mas de fato o trabalho do Diniz é bom. E o Vasco com certeza não tem um desempenho ainda melhor porque faltam peças. Se o Vasco tivesse zagueiros melhores, a gente, por exemplo, até jogos que perdeu muitas chances, mas fez um golzinho, dava para sair com a vitória. Se o Vasco tivesse melhores jogadores nas beiradas, jogadores mais decisivos e até mais opções para o Diniz trocar, o Vasco poderia estar num desempenho melhor. Então, até quando o Vasco vem nesse momento de pontuação baixa, acho que a gente tem que começar a entender que a cobrança maior tem que ser na diretoria para contratar jogadores melhores para melhorar as ferramentas que são ofertadas ao Diniz do que propriamente imputar ao Diniz o insucesso do clube. Óbvio que tem momentos que ele vacila, demora um pouquinho para mexer, essa insistência absurda com o Verratti, e não é botar ele no banco, até pode num jogo ou outro, mas cara, o cara tá quebrando a bola, ele não sai de jeito nenhum. O Luiz Gustavo ser pouco utilizado, tem coisas que dá pra gente questionar, mas se a gente for analisar o todo,
a gente tem muito mais coisas boas para falar do Diniz do que coisas negativas. E o desempenho do Vasco é inegável que é bom. O próprio Paiva é um pouco antítese disso. O Vasco pontuou muito com o Paiva no passado, mas um monte de jogo sendo amassado pelo adversário. O Léo Jardim operando milagre atrás de milagre, a gente saia perdendo de 1-0 e virava alguns jogos. Quando não, era um amasso horrível no primeiro tempo, e aí a gente dava um jeitinho, achava um golzinho e ganhava de 1-0 no segundo tempo. Aconteceu muito isso no passado com o Paiva, mas a gente que é torcedor, no final de contas, quer saber do 3 pontos. Isso é fato. Então, se o Diniz começar a encontrar o resultado, meu amigo, a gente vai ser muito feliz, porque bola o time do Vasco joga toda a rodada e tem jogada de igual para igual, até com adversários de elencos superiores ao nosso. Estou curioso, inclusive, para ver o jogo do retorno Vasco e Palmeiras, Vasco e Flamengo e os confrontos com o Botafogo, que na minha opinião são as equipes de melhor elenco hoje do futebol brasileiro, independente da posição que ocupam na tabela, beleza? Um beijo no seu coração, saudações vascaínas e até logo mais com mais um vídeo. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu. Chegou até aqui, deixa o like, não custa nada, é de graça. Se for sua primeira vez aí no canal, se inscreva, vai ser um prazer produzir conteúdo para você todos os dias. Se quiser comprar camisas antigas históricas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, Lojinha do Futebolaço. Então é isso, beijo no seu coração, saudações vascaínas e até logo mais. Valeu, fui!